Obrigado pela fala rápida. Mas e o Gustavo dessa vez aqui, né, Gustavo? A última vez foi online, lembra? Sim, sim, sim. Eu vou fazer a mesma pergunta, que é aquela do quilômetro rodado eu gosto. Bom, gente, temos aqui 4 importantes distribuidores de equipamentos, né? Aproveito, inclusive, convido os 4 a se associar à BGD, né? Já tive a Ecore associada, sinto sua falta, tá? E os demais, por favor, né? PHB também já teve associada, volte, né? Vem viver outra vez ao meu lado, lembra? E vocês, por favor, né? Se associem, a gente precisa de empresas importantes como vocês associadas. Bom, eu vou pegar aqui, vou começar pelo Ivan, que foi o primeiro a fazer a apresentação. Ivan, um desafio grande, né, para o fabricante nacional, né? A PHB é uma referência, né? Sempre foi, né? Falo que o Will do Bet, ele deve ter, junto com o Sol, inventado um pouco desse mercado todo, né? É uma referência. E como é que vocês, na perspectiva de um fabricante nacional, estão vendo esse cenário, o desenvolvimento das tecnologias, como é que vocês têm se posicionado? Conta um pouco para a gente dessa ação específica da PHB. Obrigado. Perfeito, Guilherme. Então, novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui. Bom, o que eu posso falar do que a gente vê hoje? A gente vê hoje um cenário, como já foi abordado aqui ontem, eu acho, até hoje também, divisor de águas, né? Então, a gente está vendo assim, as empresas se diferenciando e ficando no mercado pela qualidade. Eu estive aqui também, os meus colegas falando de qualidade, de equipamentos, corrosão, desempenho do sistema, e a PHB procura sempre estar com o topo da qualidade, com o topo dos seus produtos, para que isso passe para o resto da cadeia, né? Então, a gente sabe que a gente tem bons clientes, a gente tem bons integradores, mas a PHB também tem que se posicionar dessa maneira. Como que a gente faz isso? Não só com bons produtos, como eu apresentei aqui, mas também com um atendimento de prontidão, com atendimento rápido e eficaz. Né? A gente sabe que, às vezes, o cliente não tem internet para ficar conversando com o suporte. Então, a gente também municia o nosso cliente com boas informações antes dele ir para campo, para que ele consiga desenrolar aquele problema numa ida. Né? Então, esses são alguns cuidados que a gente tem hoje, Guilherme. Muito bem, Ivan. Obrigado. Marcelo, gostei também muito da sua fala. Também é uma outra empresa referência no mercado. Sempre gostei muito do trabalho da Ecore, do Leandro. É um foco de verdade na crença da qualidade, uma preocupação legítima, né? Eu já tive oportunidade de bons debates com o Leandro e isso sempre ficou muito, muito notório, né? A preocupação da Ecore com relação a isso. Há um posicionamento um pouco distinto com relação a tecnologias, né? Há um olhar para, no caso específico, por exemplo, dos microinversores, para a questão dos otimizadores, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que a Ecore vê essa questão das tecnologias, principalmente das tecnologias dos inversores, né? Ou transformar a corrente contínua em corrente alternada e como é que vocês estão caminhando nisso, né? Qual a crença de vocês? Como você mencionou, né, o Leandro é uma referência nossa, né, da empresa. Todos os colegas do setor conhecem o Leandro e ele foi um dos principais, se não o principal atuador nessa questão de MLP, de buscar produtos de alta tecnologia. Então, a Ecore foi a primeira empresa a trazer para o Brasil, né, o microinversor. A gente trouxe também a AP Systems, no caso, né, trouxe a SolarEdge também, foi a vanguarda. Isso tudo é fruto de um trabalho de pesquisa, né, e pensado. Não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. A Ecore sempre se preocupou com ter produtos de qualidade no portfólio e ter produtos de alta performance, né? E, em especial, também de segurança, que é uma coisa muito importante, que ainda vai afetar muito o nosso mercado nos próximos dias a vir, né? A questão de longevidade, de rendimento,
né, de produtos grade A, AA, todos, né, como o colega mencionou também. E a questão de MLPE, para nós, é o nosso DNA, né? Hoje a gente é o maior distribuidor no Brasil, mas todo esse trabalho é um trabalho formiguinha começado lá atrás. Hoje a gente já está plantando a semente para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos e para o futuro. A Ecore desenvolve a todo momento, nós temos equipe profissional de engenheiros qualificados, nosso corpo técnico é muito forte e a gente está sempre em busca de inovação. E é o que a gente vai fazer sempre. A gente procura estar sempre um passo à frente, eu não vou dizer da concorrência, mas um passo à frente do que vai acontecer, e a gente quer trazer um mercado seguro, né, principalmente seguro, de confiabilidade, né, e com desempenho que seja satisfatório e, ao mesmo tempo, contínuo para esse mercado. A gente quer trazer sempre uma inovação para que esse mercado seja duradouro e não que fique para amanhã. Perfeito, obrigado. Não, eu vou na sequência, Thiago, eu vou contigo mesmo daqui, ó. Tava o Gustavo ali, mas o PC falou que eu posso mudar, então posso mudar. E aí a curiosidade, talvez seja a curiosidade dos demais aqui, né? A Amara, ela faz uma transformação na nomenclatura, né? Passa a ser a Amara N0. Imagino que esse N é do net zero, né? Da pegada zero, correto, né? Isso. Queria que você comentasse um pouco, porque é uma proposta, né? Um olhar. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia de vocês, olhando para a estratégia da empresa e o que vocês estão buscando. Por favor, Thiago. Certo, não, tranquilo. Primeiro, pessoal, obrigado novamente pela presença de todos. Realmente, a Amara teve uma mudança recente de marca, né? A Amara, para quem não conhece, é uma multinacional com mais de 60 anos já de existência, tá? Com matriz na Espanha, e a gente atua em total de 7 países, enfim, Brasil, Portugal, Espanha, Itália. E no Brasil a gente já atua há mais de 20 anos no setor logístico, então a gente tem uma expertise muito grande nesse campo, junto com as concessionárias de energia, e a gente também englobou dentro do Brasil a questão do fotovoltaico. Tá? Fora do Brasil, na Espanha, enfim, nos outros países, a gente já tem um mercado muito mais maduro, a gente já atua muito mais tempo nesse mercado, e no Brasil a gente entrou em 2019 atuando dessa forma. Só que o que acontece? A gente tinha, de certa forma, 2 divisões dentro da empresa, uma área dentro do solar, dentro das renováveis, e outra área dentro da parte logística. A gente viu que não fazia sentido ter 2 empresas dentro de uma, e a gente fez em conjunto com a questão do net zero, com a questão do pacto global que teve com relação a emissões zero de carbono, né, pacto para 2050, dentro da COP25, se eu não me engano, tá? Que foi definido o quê? Que as metas dos países é que em 2050 a gente tenha um equilíbrio na emissão do carbono. Então, o mesmo tanto que eu emita de carbono seja o mesmo que eu consiga absorver de carbono. E a partir de que jeito, desculpa, a gente consegue fazer isso? Colocando energia limpa, mobilidade elétrica, mobilidade urbana, todas essas formas a gente consegue atuar buscando esse objetivo. Então, a Amara é uma obsessão realmente trabalhar com essa busca dentro do net zero, e a gente consegue atuar dentro dos 3 campos que a gente entende ser existentes na questão da transição energética. O primeiro, claro, é a questão das energias renováveis, então eu atuar com fornecimento de produtos, eu atuar com esse fornecimento mesmo, para que a gente tenha mais plantas limpas fazendo fornecimento. Outro passo, com a mobilidade elétrica, mobilidade urbana, então carros elétricos, carregadores, veículos, enfim, a gente entende que isso também é um mercado que está muito propenso a começar e muito em breve no Brasil. Fora do Brasil a gente está bem mais desenvolvido. E, por fim, também auxiliar na questão logística, nesse braço logístico, para caminhar também nesse outro mercado. Porque, enfim, a gente já faz serviços hoje logísticos para parques eólicos, para parques hidráulicos. Então, a gente também tem esse know-how, expertise, para estar atuando nessa outra frente. Então, a gente entende que a gente consegue atuar dentro dos 3 eixos da transição, buscando essa questão do objetivo de 2050, a gente ter essa emissão zero de carbono a nível mundial. Muito bem, Thiago, muito bem explicado. Bom, então eu vou agora para o meu amigo Gustavo. E o Gustavo tem uma curiosidade aqui. Há 1 mês e meio atrás, nós estivemos no Fórum GD Nordeste, em São Luís, e você teve uma dificuldade de voo, não foi isso? Acho que não conseguiu. Fechou Chapecó lá, voo não conseguiu. Fechou Chapecó.
ficou sem energia. Mentira, é só propaganda aqui mesmo da energia que eu falei no início. Mas ele não pôde ir. E aí a gente fez, aí sim a energia entra, a gente fez remoto, né? Energia tinha, não tinha da sinal. Então o Gustavo ouvia, tinha hora que não ouvia. E como ele estava quase a uns 1.500, 2.000 quilômetros de distância, eu só fiz pergunta difícil mesmo, porque não vai ter problema. Olha como é que a vida é. Onde ele sentou hoje? Ó. Então hoje a pergunta fácil, para a gente manter a amizade. Pode vir as difícil também. Pode, né? Então, e aí eu fiquei curioso, porque a última pergunta que eu te fiz, eu acho que você não ouviu naquela oportunidade, que me chamou muita atenção, esse comparativo final que você faz do carro, do consumo do carro elétrico, né, olhando a fonte elétrica, né, eletricidade, né, com a comparação de um carro a combustão, né? E a gente não conseguiu, em função do que eu estou comentando com vocês naquela oportunidade, falar um pouco disso. Agora, ao vivo e a cores, né? Por favor, comente como é que vocês estão vendo isso. Se você teve a oportunidade de ter mais informação a respeito, esse comparativo eu acho ele muito interessante. Acho que o pessoal aqui vai gostar de ouvir também. Perfeito, Guilherme. Era o último slide da minha apresentação, foi um pouquinho corrido, mas é muito legal a comparação que é feita ali, onde a gente apresenta um veículo rodando 40 milhas, né, por dia, e eu comparo como eu vou abastecer esse carro, né? Se vai ser lá no posto de combustível com combustível fóssil, né? Se eu vou abastecer a partir de um carregador público, com o meu veículo elétrico, a partir de um carregador público, se eu vou pegar essa energia da concessionária, ou se eu vou ter um sistema lá de 2,5 kW para abastecer o meu veículo. E, notoriamente, né, o mais barato, é claro, não é um mercado, não é aplicável ainda aqui no Brasil, né, a gente tem algumas coisas para vencer aqui, mas é um cenário europeu, mas que se reflete aqui à medida do possível. A gente vê que, sim, faz sentido essa transição, né? A eletromobilidade ela vai vir a ser uma realidade, mas só ela não vai resolver todos os nossos problemas. A gente ainda vai precisar de energias alternativas, né? De soluções alternativas para que eu possa dizer, não, agora eu tenho sim, de fato, algo que faz muito sentido. Por quê? Eu tenho meu carro, produzo a minha energia, não tem emissão de carbono, então eu acho que é realmente olhar e fazer um 360. Frente a isso, né, nós lá da Nexen já estamos olhando alguns produtos, né, assim como a gente tem acompanhado no mercado. A questão dos carregadores, né, a gente está trazendo agora, é uma novidade também. Alguns parceiros já tiveram acesso, estão homologando esse produto, porque também ainda não se tem uma diretriz muito certa no Brasil, né, o que eu preciso para utilizar meu carregador, nem se sabe aos certos veículos que vão estar aqui no nosso mercado, se eu vou conseguir aplicar esse produto ou não. E tem a questão também, parece que da tomada, né? Você tem isso, aí conexões diferentes, não é isso? Por a gente não tendo um padrão mundialmente aceitável, né? A gente tem alguns tipos de conexões que também não está certo ainda o que vai ser seguir no futuro. Mas, frente a tudo isso que eu disse, frente aos novos produtos, a Nexen sempre está se posicionando, está olhando as novas tecnologias, está olhando o mercado lá fora para ver o que, em breve, vai se refletir aqui dentro do Brasil. Acho que é mais ou menos nesse sentido aí, Guilherme. Pronto, então, São Luís resolvido. Agora vem a pergunta de... Mentira. Bom, gente, dando continuidade, então, mas agora eu vou começar, de fato, daqui para lá, para ser equilibrado. E aí vamos fazer uma pergunta que acho que também tem a ver com todos vocês, né? E com todos nós. É um mercado divertido, talvez seja uma palavra adequada, né? Eu trabalhei antes, né, dessa função agora de presidente executivo da BGD, onde eu faço full time exclusivo. Eu fui diretor comercial de algumas empresas de distribuição no Brasil, né? E eu sei o desafio que é controlar todos os pratos da distribuição ao mesmo tempo, né? Às vezes eu sei que às vezes o integrador, ou quem está que sofre isso também, né? Porque ele está na ponta negociando com o cliente final, e aí ele faz uma cotação, ele faz um preço. É natural de um cliente final levar um tempo para uma decisão.
enfim, ele vai conversar, ele vai fazer conta, ele vai ver se ele vai pegar um financiamento, se ele vai fazer um investimento próprio. E aí, muitas vezes, quando ele volta com a decisão tomada e quando volta ao integrador, e o integrador, às vezes, precisa voltar no distribuidor, o cenário já é outro. Não tem culpado, na verdade, né? É a volatilidade desse mercado que é muito grande. Está ligado ao câmbio, está ligado à questão de logística, de entrega. É uma logística, eu vivi isso, confesso a vocês, que não é fácil, porque muitas vezes você precisa ter um planejamento de 4, 5 meses, então você tem que ficar olhando 4, 5 meses para frente o que vai acontecer, e a gente tem uma ideia, mas ninguém tem bola de cristal. Então, para não alongar, né, eu acho que isso foi um erro, viu, PC? Vocês me colocarem como moderador, porque eu falo. Então, moderador não tem que falar, ele tem que perguntar. PC, olha para mim. Então tá. Então, perguntando agora para o Gustavo. Gustavo, como é que vocês têm visto o mercado de distribuição, equipamentos? Quais são os... Aí essa pergunta para o Gustavo, gente, já pode ir pensando que é para todos, porque eu sei que é a realidade de todo mundo. Como é que a Nexen tem trabalhado isso, né? Que ter disponibilidade de produto, ter preço competitivo, trabalhar com a variabilidade de câmbio. Como é que vocês têm olhado para esses desafios? Perfeito. Eu acho que você resumiu aí na sua fala os nossos últimos anos aqui nesse mercado, que a gente costuma brincar que a gente vem enfrentando muito a dor do crescimento, né? Tem coisas que a gente tem enfrentando que outros mercados não enfrentam, mas que faz parte de todos os números que você apresentou, inclusive no início, né? Um mercado que cresce 300% ao ano, de fato vai ter alguns empecilhos, alguns problemas. E aí, acho que entra a expertise e o posicionamento, de fato, de cada empresa, né? A gente vê que as empresas que hoje aqui estão são empresas muito bem estruturadas, né? E que, de fato, o ponto, né, que a gente sempre entra, né? Vou olhar sempre o mais barato. Mas é preciso fazer, por vezes, o exercício, né, de olhar tudo que está atrás, as garantias, todo o processo que é feito atrás da última milha ali, da apresentação do preço. A gente vê, sim, algumas empresas que vêm fazendo algumas coisas que não fazem muito sentido para o mercado, mas que também não tem uma estrutura, não tem uma segurança, elas não estão olhando para a variação cambial que está acontecendo no mercado, não estão olhando na oscilação dos preços que estão acontecendo no mercado de silício, por exemplo, e aí você optando por isso, inevitavelmente, em algum momento você vai sofrer com isso. Então, o exercício que eu faço aqui, Guilherme, eu acho que é mais no sentido de que seja avaliado, de fato, qual é o parceiro que você está escolhendo hoje para estabelecer teu relacionamento comercial. Porque vocês que estão na ponta, vocês têm o cliente final lá, que é um cara que é muito, muito, muito exigente, no sentido de que se der qualquer problema, qualquer vírgula errada, primeiramente ele vai bater na porta de vocês. E vocês têm que estar seguros de que na próxima porta que vocês forem bater, que é os distribuidores, que é a figura da Nexen, essa figura esteja pronta para te dar auxílio em qualquer sentido, seja no sentido de disponibilidade de um produto, seja na flexibilização frente a uma normativa da ANEEL, mudanças tributárias que a gente vem passando aí com a mudança da NCM dos geradores. Enfim, surgiu questões de ICMS, IPI, enfim. Eu acho que as empresas que estão mais estruturadas terão, sim, uma segurança muito maior para oferecer para vocês que estão lá na ponta, dando a cara lá para o cliente final. Muito bem. Tiago, é contigo agora. Se você quiser, inclusive, contar da estratégia, né, como é que vocês veem os concorrentes, aquela ideia que você me comentou no corredor, de baixar os preços para aniquilar todos e tal, mentira. Não me complica. Não, então, assim, eu acho que eu concordo com o grande ponto que o Gustavo comentou, como mesmo você comentou com relação, enfim, a questão cambial, tudo isso aí impacta muito a questão da nossa importação. Fazer um pedido para 3, 4 meses depois chegar aqui, o dólar, enfim, tudo varia muito, frete varia muito, receita, importação, enfim,
tudo isso impacta muito no nosso produto e, às vezes, o cliente final não entende esse tipo de variação. Então, assim, é um ponto complicado, realmente, que a gente tenta administrar isso através de parcerias, igual o Gustavo comentou. E um ponto importante que eu acho importante trazer aqui com relação à Amara é, como eu comentei, a Amara é uma multinacional, então a gente negocia com os fornecedores a nível global. Então, quando eu sento com a Trina, com a JA, com a Longi para conversar sobre módulos, eu não vou fazer uma compra a nível Brasil. Eu faço uma compra a nível mundo. Então, eu tenho uma segurança e um poder de negociação com eles muito grande com relação à disponibilidade de produtos. E isso vale para inversores da mesma forma. Então, eu entendo que dessa forma a gente consegue se resguardar, de certa forma, em partes, e também a gente gera uma segurança para o cliente ali de que a gente vai ter o produto, de que a gente vai ter aquele produto em estoque, que o preço não vai variar tanto, dentro do que for possível, claro, mas eu entendo que dessa forma a gente consegue se resguardar um pouco devido a negociar a nível global. Então eu consigo ter uma segurança maior nesse sentido com relação a, não sei, se daqui 6 meses, 1 ano, tiver algum problema de estoque, igual foi comentado aqui do silício, enfim, esse tipo de situação, a gente entende que, claro, pode acontecer de faltar algum produto, pode, mas a gente entende que não seria algo muito que afetaria muito a Amara. Perfeito, muito bom. Marcelo, contigo agora. Como é que a Caecode nesses anos tem lidado com esse desafio? Então, seguindo um pouco do que os colegas já falaram, né, e complementando um pouquinho mais, o desafio lá fora, inclusive, é chamado de solar coaster, né, que seria uma comparativa com uma montanha russa. Hoje é um dia, amanhã é outra coisa. Então, a todo momento, esse mercado é dinâmico demais. Até porque ele começou a crescer exponencialmente. E um agravante que a gente teve agora foi o Covid, né? Que teve um impacto muito grande no fornecimento de mercadoria. Então, por mais que as empresas hoje se estruturem e planejem com alguns meses de antecedência, meio ano de antecedência ou até 1 ano de antecedência na questão simplesmente de fornecimento de equipamento, a gente não consegue ter a garantia que a gente vai ter esse equipamento disponível não por vontade própria, mas sim por efeito global mesmo. As coisas acontecem muito dinamicamente. A Ecore se prepara sim, faz acordos com fornecedores fortes, né, sólidos. A gente só trabalha com marcas boas e conceituadas e a gente procura planejar tudo com antecedência. O que a gente não consegue planejar são efeitos, como o colega falou, da questão do imposto que muda de uma hora para outra. A variação cambial tem sido impressionante nos últimos anos. Então, a variação cambial é uma coisa que nós não temos como controlar. A gente tem como preparar, fazer alguns hedges, algumas proteções, para que a gente tenha uma média. Mas, às vezes, o cliente final, o cliente dos integradores, também não entende que o dólar baixou hoje 5 centavos ou 30 centavos, não quer dizer que o nosso estoque foi comprado a esse dólar. Então, é difícil de explicar isso. E a margem muito curta, né, Marcelo? A margem é muito apertada. Imagina que não é, ela é curta. Então, às vezes a variação do câmbio do dólar num dia, numa semana, ela te engole. Aqui nós estamos falando de empresas sérias, né? Mas ela te engole tudo, né? E a gente toma muito cuidado com isso, a gente procura trabalhar de uma forma saudável, mesmo com a margem pequena, a gente procura trabalhar com segurança, né? Com continuidade, mas às vezes a gente não consegue entregar os produtos por efeitos diferentes dos nossos planejados. Os fornecedores não têm, e não é culpa deles também. Por exemplo, fábricas ficam fechadas por 1 mês porque não tem funcionário por causa do Covid lá na China, que é o maior fornecedor mundial hoje. Então isso afeta uma cadeia que vem com um delay, com um atraso muito forte e impactar na gente aqui. Existe, às vezes, liberação de carga no porto, complica, um fiscal interpreta que o imposto deve ser pago de uma forma, outro da outra. Então, essa insegurança que a gente tem uma gama de variáveis tão grande que é difícil explicar para o consumidor final, né? Mas a Ecore já está acostumada com tudo isso, a gente trabalha dentro do planejamento já feito, com bastante antecedência, e ainda assim, algumas vezes, impactam alguns problemas. Mas a maioria dos problemas que a gente enfrenta hoje é justamente fornecimento. Disponibilidade de equipamento, principalmente por questões de transistor, chips que estão faltando no mercado, semicondutores, né? E a questão também agora que a gente vive aqui no Brasil, né?
A demanda por equipamentos em outros países, do advento da guerra também, como você comentou antes, né? O pessoal está querendo depender cada vez menos de combustíveis fósseis fornecidos pela Rússia, então a Europa tem uma demanda muito maior, os Estados Unidos têm uma demanda muito maior de equipamentos e o Brasil ainda não é mercado prioritário, a gente tem que falar a verdade, para o mundo, né? Quem paga mais leva mais, ou então quem tem mais consistência tem acesso primeiro. E a gente às vezes fica em segundo plano. Graças a Deus nós temos parceiros fortes que não nos deixam na mão por questão de prioridade. Nós temos prioridade também nos embarques da mercadoria, mas às vezes o próprio fabricante não consegue produzir tudo aquilo que a gente precisa. E isso é uma coisa que a gente sofre muito. Bom, Marcelo. Ivan, para fechar, Beleza. se sobrou alguma coisa, né? Não, sobrou. É. Bom, então, para fechar aqui, eu posso trazer minha experiência. Eu também fui integrador, tá? Eu trabalhei 3 anos dentro do integrador. Eu comecei como estagiário e ainda como estagiário eu já ia apresentar a proposta, acompanhar, né? Obviamente que não iam me deixar apresentar a proposta, mas eu já pude perceber que você vendo um cenário de anos e anos que o cliente ele não sabe o que está acontecendo na fatura dele. E ele sente um vigarismo por parte da concessionária e se você não for cauteloso, se você não souber o que você está falando, ele vai passar essa imagem de vigarismo para você. E é nisso que a PHB tenta bater. A gente sempre procura informar, deixar os nossos clientes cientes da situação, capacitar os nossos clientes do que está acontecendo, do que está tendo, do que está faltando, do que está chegando. Eu mostrei aqui para vocês, a gente tem aí, abriu 2 novos CDs, tá? Que é realmente para atender essa demanda, para não deixar faltar produto, nem módulo, nem inversor. Tá? Então, essa é a visão da PHB perante essa situação. Eu vivi isso como integrador há uns anos atrás e, recentemente, meu pai botou na cabeça que ele queria, porque queria botar um sistema fotovoltaico, e o meu pai ele foi gerente de banco por 20 anos e hoje ele é aposentado. Então, para mim, foi o pior caso possível. Eu pude viver na pele uma pessoa que entende de análise de risco, de crédito, que não tem mais o que fazer da vida, porque ele é aposentado, ali batendo todo dia, eu simulando, eu apresentando, não, pai, a PHB tem isso, então vamos aqui. Não, pai, para de olhar para híbrido, tu não tem falta de rede. Não, pai, vamos olhar para isso aqui. Então, a gente entende o que o integrador sofre e a gente pega essa experiência e tenta resolver o que a gente pode do lado do distribuidor. Não, legal. Bom, então eu ia fechar, mas para fechar eu vou ter que dizer que a sua dor eu comparto ela. Eu convenci meu pai em Minas, em Juiz de Fora, litoral de Minas Gerais, claro, né? A colocar... teve Olimpíadas e tudo mais lá. Algumas provas foram no Rio. A colocar um sistema fotovoltaico na casa dele, telha colonial cerâmica. E ele é gerente de projeto. O meu pai também. Ele fez análise de risco e tal, e tudo, e aquilo me dava uma gastuda danada, anda logo com isso, né, que o dólar vai subir, enfim. E aí ele colocou, com 3 semanas gerando, com uma beleza, ele me liga, te manda foto, né, e manda no WhatsApp, 35 fotos. Ele virou e falou assim, deu pombo. Eu falei, gente, vou te falar, viu? Porque o pombo cagar no você ainda aceita. Agora ele entrar debaixo da placa, depois eu conto o final dessa história para vocês. Bom, obrigado, Ivan, Marcelo, Thiago, Gustavo. Muito boa a palestra de vocês, a fala de vocês. Queria agradecer vocês e eu vou fazer um pedido para vocês. Quem estiver ouvindo aqui, olha para cá. Na hora que eu acabar aqui, vocês batem palma como se fosse um negócio de doido. Para o pessoal que ficou do lado de lá, falar por que eu não vi a palestra de cá. Entendeu? Então eu vou dar o sinal agora, eles não estão ouvindo. Gente, então muito obrigado, um bom dia a todos, viu? Ó.